Gente, vamos lá. Bom, não vamos ligar muito para essa luz explorada. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre leitura linear. Deixa eu pôr aqui pro canto. Vamos falar um pouquinho sobre leitura linear. Quando a gente está estudando tarô, a gente aprende, depois de um tempo, que um jogo com 3 cartas sem posição de casa marcada é uma leitura linear. E para falar a verdade, isso está em alguns pontos incorreto, tá? Eu vou explicar por quê. Das quedas de jogos de 3 cartas, de acordo com Robert M. Place, a gente tem 7 possibilidades de quedas diferentes, tá? São essas possibilidades. Escolha, que é quando a carta central, deixa eu pegar aqui o sinalizador, que é quando a carta central renuncia uma energia e escolhe a outra, tá? A gente tem, deixa eu ver isso aqui. A gente tem encontro, que é quando a carta central vai ao encontro, está face a face com uma outra carta. Então a gente vê que as cartas elas estão andando aqui e se encontram, né? Se olham, se acompanham de alguma forma, como se uma fosse pedir ajuda à outra. A gente tem origem central, que é quando a energia começa no centro e se condensa para 2 direções principais diferentes, se move para 2 direções diferentes. A gente tem centro como destino, que é quando as cartas elas parece que condensam a energia no centro. A gente tem o centro como problema, que é quando até está havendo um fluxo aqui, mas a carta central ela quebra esse fluxo, ela destrói esse fluxo, como uma torre, por exemplo. E a gente tem professor ao centro, que é quando a carta central parece estar te dando uma dica. Olha, por aqui vai ser assim, por aqui vai ser assado. Talvez esse caminho seja mais interessante, ou existe aqui essas 2 possibilidades. Qual caminho você vai querer seguir? E a gente tem, de fato, o que seria uma leitura linear, que é 3 cartas dispostas, onde todas estão voltadas para a esquerda ou todas estão voltadas para a direita. Isso seria o que, de fato, a gente poderia chamar sobre leitura linear. Quando isso acontece no jogo, existe um movimento linear do jogo, e eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. Para a gente entender cada uma dessas quedas que foram expostas anteriormente, a gente tem que deixar de ver, isso o Robert M. Place fala no livro dele, a gente tem que deixar de ver o jogo de 3 cartas como cartas individuais. A gente tem que ver como se fosse uma pintura, e essa pintura se conversasse, os elementos dessa pintura conversassem de alguma forma. E antes da gente partir para o significado de cada uma das cartas de fato, a gente vai ver como que eles estão conversando. Quando a gente está na leitura linear, que é quando todas as cartas estão voltadas para uma mesma direção, como aqui nesse jogo com 8 de paus, cavaleiro de copas e 9 de espadas, a gente vai ver que, antes de qualquer coisa, que o movimento ele inicia, ele tem um meio e tem um desdobramento. Então, a leitura linear, que seria todas as cartas viradas para o mesmo lado, seria lida dessa forma, que é o que algumas pessoas já fazem de forma intuitiva. Tá? Então, aqui a gente tem uma leitura linear, onde os bastões meio que tocam o cavaleiro meio que vai em direção à pessoa ali do 9 de espadas, e parece, né, pelo menos criativamente falando, que esse cavaleiro ele vai ajudar o 9 de espadas. É como então se o controle emocional, a organização emocional, o direcionamento emocional fosse acalmar o 9 de espadas. E querendo ou não, a gente tem de comum entre essas cartas agitação no 8 de paus, agitação emocional no cavaleiro de copas e agitação mental no 9 de espadas. Então, dependendo da pergunta, essa agitação ela é necessária para quebrar alguma coisa, ou, dependendo da situação, essa agitação ela deve ser um pouco mais organizada, um pouco mais direcionada. A gente tem ainda essa questão aqui, onde 2 cartas estão viradas para o mesmo lado e a última da fileira está virada para frente, voltada para a gente. Quando isso acontece, não deixa de ser uma leitura linear. Então, nesse caso aqui, diferente do 9 de espadas,
o cavaleiro aqui parece que ele está indo entregar uma taça a mais para o 9 de copas, como se ele fosse ajudar de alguma forma. E existe a presença de água, existe a presença de um movimento aqui que desemboca num 9 de copas, que deságua ali num 9 de copas positivamente, aparentemente, dependendo da pergunta, claro. Quando a carta está virada de costas, também continua sendo leitura linear, desde que essa energia não seja quebrada, tá? Então, essa energia continua nesse movimento, duas cartas viradas para o mesmo lado, é a última, ou de frente ou de costas, continua sendo uma leitura linear. Já aqui, não é leitura linear mais. O 6 de ouros, ele está buscando ali alguma coisa, olhando ali para o cavaleiro. Então, aqui eu tenho uma quebra dessa energia. A energia não vai continuar movimentando, a energia não vai continuar nesse movimento. O cavaleiro e os 6 de ouros, eles vão se encontrar em algum momento. E aí, um pede ajuda para o outro, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, leitura linear, todas as cartas viradas para o mesmo lado. Um último adendo aqui sobre leitura linear. Se todas as cartas deitadas no jogo estiverem viradas assim, né, para a esquerda, no caso, que é como se elas estivessem olhando todas para trás, dentro daquela questão, a pessoa já tem ou já teve alguma experiência similar. E os conhecimentos dela, até então, são muito importantes e devem ser levados em consideração. Todas as cartas viradas para a direita, como se elas estivessem olhando para frente, aquele consulente vai ser colocado à prova a capacidade dele de gestão, a capacidade dele de estratégia, a capacidade dele de olhar para o futuro, tá? E é isso, é uma aula curta, né? Não dá para aprofundar muito em pouco tempo, mas eu espero que tenha feito sentido e que agora você tenha a capacidade de diferenciar uma leitura linear de um professor ao centro, um centro como problema, cada um deles tem um significado diferente. Um centro como destino, a gente não jogar, vou jogar aqui centro, origem central, não é isso que acontece. Vou jogar aqui 3 cartas. Se o desenho forma origem central, eu vou ler como origem central. Se o desenho que se forma é uma linear, vou ler como linear. E aí encontro, escolha e linear, que é a que a gente viu nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Um grande abraço. E, gente, quem gostou, curte, encaminha, comenta, porque me ajuda demais a continuar fazendo conteúdo por aqui.